Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. São os textos bíblicos lidos, transmitidos, proclamados nas celebrações católicas no mundo inteiro. Liturgia da palavra de 22 de junho de 2021, terça-feira, 12ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada é a abertura da missa. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Salmo 27, versículo 8. Oração do dia. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 13, versículo 2 e do 5 ao 18. Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ló, que acompanhava Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A região já não bastava para os dois, pois seus rebanhos eram demasiados numerosos para poderem morar juntos. Surgiram discórdias entre os pastores que cuidavam da criação de Abrão e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam naquela terra. Abrão disse a Ló: não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Estás vendo toda esta terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantando os olhos, Ló viu que toda a região em torno do Jordão era por toda parte irrigada, isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor e como o Egito, até a altura de Segor. Ló escolheu então para si a região em torno do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que os dois se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e, do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que estás vendo, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua descendência. Levanta-te e percorre este país de ponta a ponta, porque é a ti que o darei. Tendo desarmado suas tendas, Abrão foi morar junto ao carvalho de Mambré, e está em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, o Salmo 15, versículos do 2º ao 3º AB, terceiro CD ao 4º AB e o 5º, refrão 1º B. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Cantamos: Senhor, quem morará em vosso monte santo? Senhor, quem morará em vosso monte santo? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Quem nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem
ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Não empresta seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Repitamos: Senhor, quem morará em vosso monte santo? Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. João 8, capítulo 12. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 6 e do 12 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Não deis aos cães. Mateus, capítulo 7, versículos do 6º e também do 12 ao 14. Na Palestina, no tempo de Cristo, muito diferente de nossa época apaixonada pelos pets, os cães eram considerados como animais impuros. O nome de cão era atribuído aos estrangeiros que não seguiam a religião de Israel. Até Jesus chegou a usar esse termo quando parecia negar o pedido de uma mulher sírio-fenícia, uma estrangeira que implorava pela libertação de sua filha, conforme está em Mateus 15, versículo 26. Também os porcos, cuja carne era proibida como alimento ao israelita fiel, foram considerados impuros e não eram criados no seu território. No livro dos Macabeus, conforme 2 Macabeus, capítulo 6, versículos 18 e seguintes, e 2 Macabeu, capítulo 7, com a invasão macedônica, os judeus se recusaram a comer carne de porco, conforme ordenava o rei Antíoco, ao preço da própria vida. E também para os porcos que os espíritos impuros pediram que Jesus os enviasse, conforme está em Marcos, capítulo 5, versículo 12. Neste evangelho proclamado hoje, Jesus contrasta as coisas santas e os animais desprezados, os cães. Opõe igualmente as pérolas e os porcos. A lição do mestre de Nazaré é que as coisas sagradas, recebidas de Deus como valiosos dons, não podem ser objeto de descuido ou de desprezo. Lançar pérolas aos porcos significa depreciar os dons. Lançar pérolas aos porcos significa depreciar os dons, não dar valor ao investimento de Deus em nós. Ora, nossos filhos são precioso dom de Deus. É o próprio Deus quem nos faz transmissores da vida
E qual é o cuidado que nós temos com os filhos? Como zelamos por sua fé, sua amizade com Jesus, seu crescimento espiritual e, numa só palavra, como trabalhamos por sua santificação? A fé que recebemos de nossos antepassados é valioso investimento de Deus, um depósito que uma geração passa a outra em notável corrida de revezamento. Quando um casal que recebeu o batismo a pedido de seus pais se recusa a batizar os filhos, comete exatamente o pecado de lançar as pérolas aos porcos, pois esses filhos hão de receber outro tipo de catequese, seja na TV, nas mídias sociais ou dos companheiros de esquina. Podemos incluir entre nossas pérolas aqueles componentes de nossa pessoa, inteligência, memória, imaginação, vontade, etc., que recebemos como dons e deveriam dar fruto de salvação para a igreja e para a humanidade. Mas não deixemos no esquecimento aquelas coisas santas que o Espírito de Deus depositou no corpo de Cristo, que é a igreja. Falo da palavra de Deus, dos sacramentos em geral, especialmente a Sagrada Eucaristia. Pode ser que um observador neutro, ao contemplar nossas atitudes em relação a esses dons sagrados, perceba em nós algum desleixo, alguma indiferença, algum desprezo pelas coisas santas, o que não haveria de ficar sem repreensão ou punição. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor abrirá o seu bom tesouro. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Agora, da minha parte, vocês podem utilizar à vontade, livremente, graciosamente, aqui nos meus endereços eletrônicos. No blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, instagram.com Paulo Roberto Maciel 6 e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Eu sigo a ordem de Deus, de Jesus, ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então usem à vontade para tentar salvar almas, o maior número de almas possível. 22 de junho é dia de São Tomás More. Tomás More nasceu em Londres, no ano de 1478. Seus pais eram cristãos e educaram os filhos no seguimento de Cristo. Aos 13 anos de idade, ele foi para a Universidade de Oxford. Aos 22 anos, já era doutor em Direito e um brilhante professor. Sua diversão era escrever e ler bons livros. Além de intelectual brilhante, tinha uma personalidade muito simpática, um excelente bom humor, casou-se, teve 4 filhos, foi um excelente esposo e pai, carinhoso e presente. Tomás More nunca se afastou dos pobres e necessitados, os quais visitava para melhor atender suas reais necessidades. Sua esposa e filhos o amavam e admiravam pelo caráter e pelo bom humor que era constante em qualquer situação. A sua contribuição para a literatura universal foi importante e relevante. Escreveu obras famosas como Utopia e Oração para o Bom Humor. Acontece que o rei Henrique VIII tentou desfazer seu legítimo matrimônio com a rainha Catarina de Aragão para se unir em novo enlace com a cortesã Ana Bolena, contrariando todas as leis da igreja. Para isso, usou o parlamento inglês. Passou a proclamar o rei e seus sucessores como chefes temporais da igreja da Inglaterra, criando a igreja anglicana. Tomás More foi contra a decisão do rei. A seguir, o rei mandou prender e matar Tomás More, que foi decapitado em 1535, mantendo firme a sua fé católica. Reflexão. Tomás More parecia nascido para a amizade, sempre com uma expressão de alegria amigável no rosto
estava sempre pronto a se divertir, conversar era para ele a melhor coisa da vida. Tinha sempre um dito espirituoso e todos se deliciavam com sua prosa. Levava uma vida de oração e penitência, lia avidamente as escrituras sagradas e os padres da igreja. Não dormia mais que 4 ou 5 horas. E tinha como leito uma prancha de madeira e um pedaço de tronco por travesseiro. Oração. Se eu me distraio, a Eucaristia me ajuda a recolher-me. Se me oferecem oportunidade para ofender a Deus, me apego cada dia mais à Eucaristia e fujo do erro. Se necessito de uma luz especial e prudência para desempenhar minhas pesadas obrigações, me achego ao Senhor e busco seu conselho e iluminação. São Tomás More, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus do impossível, Deus Todo-Poderoso. Se for para seu bem, ele proverá, ele providenciará. E do aramaico eu clamo, Maranata, como dizem os nossos irmãos evangélicos ou protestantes. Ou Maranatá, como dizemos nós católicos, não importa, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Senhor, vem, um dia ele vai voltar, não morramos em pecado grave, para que no dia que ele voltar e nos julgar, ele será o nosso juiz, é o juízo final que vai nos introduzir na vida eterna. Temos que estar reconciliados com Deus para que possamos entrar no paraíso onde haverá felicidade em plenitude. Acabará o tempo, acabará o espaço, acabará a doença, acabará a infelicidade. Tudo será alegria plena, felicidade plena. Estaremos em qualquer lugar, a qualquer tempo. Não existirá mais essa noção de cronologia. Não, nós seremos do mundo de Deus, do universo de Deus, wonderful. Para isso, nos arrependamos diariamente dos nossos pecados, nos reconciliando com Deus. E o sofrimento de agora, a turbulência de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando seremos uma espécie de anjo, junto com Deus e todos os santos. Shalom. Eu quero essa vida, e você?